Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Gostaram da foto? É linda, não é? Muitos artistas estão tirando foto do sol, do pôr do sol e montando historinhas, mas essa nos chamou a atenção. Esse menininho representa para nós brasileiros, que estamos exportando a boa nova aqui para os Estados Unidos, para os brasileiros, para os americanos, para de outras nacionalidades. Mas nós não podemos impor nada a ninguém, porque o crescimento, a construção de cada um é pessoal e intransferível. Então, começamos passando para vocês esta imagem. Vamos procurar colocar a luz no candeeiro de nossos irmãos. Bom, como a Lívia falou, nós vamos apresentar hoje as lições do Evangelho Vivo. Nosso grupo, Cristianismo e Espiritismo, se reuniu e decidiu isso, que esse mês, do Outubro Rosa, iríamos falar sobre uma mulher que viveu, vivencia, exemplificou ou exemplifica as lições do Evangelho. Nossa fala foi baseada nesse livro. Esse livro é Histórias Reais do Lar de Peixotinho, sobre Dona Baby. Nós trouxemos alguns exemplares desse livro que estarão à venda aí na frente. Toda a renda desse livro será aqui para o Peace and Knowledge. Esse livro ele foi organizado pelo professor Humberto Vasconcelos, lá no Recife, onde as pessoas enviaram para ele relatos de Dona Baby, da convivência que eles tiveram com ela. E esse livro foi para o centenário de Dona Baby. Nós vamos fazer uma pequena cronologia de quem foi Benedita Vieira Peixoto, Baby Peixoto. Ela nasceu em Macaé, 17 de março de 1911. A profissão dela era empalhadeira e professora rural. Ela era de berço católico, a família toda católica. Em 1930, quando Peixotinho chegou em Macaé como militar da Exército Brasileiro, de Artilharia de Costa, e foi transferido do Rio para Macaé, eles se conheceram. Para quem não conhece, Peixotinho é um grande médium receitista e de materializações. Em 1 de fevereiro de 33, eles se casaram e floresceram. Eles tiveram 9 filhos, 1 varão e 8 mulheres. Da esquerda para a direita, nós temos Marizinha, Nina, Dona Joana, Sheila, que ia se chamar Sheila, mas como ele era militar, não poderia colocar um nome alemão numa das filhas. E para quem não sabe, quando Sheila desencarnou, a famosa Sheila desencarnou na Alemanha, em plena guerra, ela foi trazida pelo irmão dela para uma reunião de tratamento que estava acontecendo com o Peixotinho junto. E ela acabou chamando Sheila. Aí temos o seu Gilbert, Iraci, Laís, nossa Lalá, e Alcione, que nós estivemos com ela aqui no primeiro semestre. Ali nós temos a segunda filha do Peixotinho, a Araci. A Araci desencarnou aos 2 anos de idade e ela era a mentora do Peixotinho. Quando ele fazia alguma coisa que não estava certa, ela só mexia assim o dedinho para dizer que não era assim que ele deveria fazer. Essa pintura que vocês estão vendo da Araci foi feita pelo espírito Tongo, que é uma pneumopictografia, desde que esse espírito presenteou essa fotinho de Araci. A Araci é um espírito de alta hierarquia. Ela morreu, ela desencarnou no circo dos cristãos. E ela tinha, uma das vezes que apareceu, ela veio com uma frase muito bonita. Ela chegou a dizer que a renúncia
é a projeção luminosa do amor. Aqui na Terra, são poucos, né, os que optam por esse sacrifício da renúncia a si mesmo em prol daqueles que dizem que é amar, que amam, né? Aqui, rapidinho, vou mostrar para vocês. São poucas as fotos que existem do casal junto. Aquela primeira foto ali à esquerda, nós temos Peixotinho, ao lado de Peixotinho a Dona Zélia com Joaquinzinho, que estava em tratamento. Peixotinho só fazia reunião para tratamento, para mais exibição, nunca. Ao lado de Dona Zélia, Chico Xavier com Marizinha no colo. Ao lado de Chico, Dona Baby. Desse lado, nós temos a última foto tirada do casal, 2 semanas antes de Peixotinho desencarnar. Esse bebezinho é um dos 25 netos que eles tiveram e o único que ganhou o nome do avô, Francisco Peixoto Lins Neto, Chico Lins, que mora no Rio de Janeiro. Dia 1º de junho de 1970, Dona Baby desencarnou exatamente 4 anos depois de Peixotinho, conforme ela disse que iria se dar. Tá? Então, gente, como são poucos os exemplos e raros de quem vive o Evangelho aqui na Terra, nós trouxemos para vocês as filhas de Peixotinho que vão estar aqui falando com vocês. Essa primeira filha é Marisa Cruz, ela é a 9ª filha que estava lá no colo de Chico Xavier. Foi Marisa que me deu este livro, o centenário de Dona Baby. Nessa foto, ela está no hospital. Foi quando ela acordou, 4 dias depois de ter colocado 2 safenas e uma mamária, passou um batom, sorriso no lábio. Filha, tira essa foto e manda para todo mundo ver como eu estou bem. Esse otimismo, essa alegria, foi o que ela aprendeu com Dona Baby. Mas então, vamos logo começar, porque a hora está passando. Marisa, vamos começar com aquela história do hippie que você contou que foi visitar Campos em 1968. Então, vamos começar pela história do hippie, né? Lá pelos idos de 68, eu estava terminando o ginasial. Nina já terminando o curso normal. Apareceu na nossa cidade, Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, um hippie vindo diretamente do Rio. E esse hippie foi a sensação da cidade. Ele foi morar na casa, uma tia, em frente à nossa escola, Instituto de Educação. 90% das alunas, né, eram do sexo feminino. Então, foi aquela polvorosa, era saída, entrada e saída, nos intervalos, a gente dando uma olhadinha pelo portão, todo mundo querendo conhecer o hippie. Um dia, aquele era bonitinho, viu? Um dia, quando nós chegamos da escola, imagina quem estava na nossa sala conversando com Dona Baby. O próprio hippie. Estava sentado lá, conversando com mamãe. E mamãe tinha, assim, uma grande qualidade. Mamãe ouvia todo mundo. E ela não tinha preconceito com nada, nem com ninguém, né? E aí eu achei na Fonte Viva a lição Fraternidade, número 15, que fala: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, em João 13:35. E aí, o trechinho final da mensagem fala assim: estendamos assim a fraternidade, pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Então, mamãe era desse tipo de pessoa, né? Ela trabalhava, ela ouvia todo mundo, estava sempre disponível a estender essa fraternidade com todos. E aí o hippie passou a frequentar nossa casa, sempre para conversar com mamãe. E aí, um dia, ele falava dos planos dele,
que ele tinha ido para Campos para organizar, quer dizer, para os pais dele, ele não foi para organizar nada. Ele foi para sair desse meio hippie que ele vivia lá no Rio. Mas ele foi pensando em organizar uma marcha de protesto contra o analfabetismo. E ele conversava muito com mamãe. Ele ia para Vitória também, organizar o bando lá em Vitória e tal. Aí mamãe o convidou para participar de uma passeata, que mamãe ia fazer um protesto contra a fome. E aí foi, no dia seguinte, ó, amanhã cedo você chega aqui que a gente vai preparar a passeata. Ele chegou cedo já. Onde estão os cartazes? Onde nós vamos fazer as faixas? Né? Como que nós vamos fazer as coisas? E aí estava lá a tia Carmen e tio Cícero, que era o bando de mamãe. Os dois de cabeça bem branquinha, é interessante isso. Eles tinham a cabeça bem branquinha. E aí começaram, vamos fazer. Cadê os cartazes? Não, vamos empacotar esses gêneros aqui. Ela fazia a cesta básica, mas que na época a gente chamava farnel. Então vamos separar o arroz, vamos pesar o feijão, vamos empacotar cada coisa em saquinho de papel, que era assim naquela época. E montaram os farnéis com feijão, arroz, óleo, açúcar, tudo que tinha. E aí colocavam 4, 5 farnéis num Fordeco 29, que era o carrinho do tio Cícero, e saíam os 4. Então foram na primeira favela, que era mais perto, e distribuíram aqueles mantimentos. Depois voltaram lá, carregaram o carro, botaram mais mantimentos e foram distribuindo e passaram o dia inteiro assim, né? E aí, quando chegaram de volta, depois do dia de trabalho, Dona Bebe veio com a lição. Olha, nós não vamos conseguir acabar com a fome na nossa cidade. Mas esse mês, pelo menos, 20 famílias não vão passar fome. Quantos vocês são no seu bando? Ah, somos 100. Se cada um de vocês forem para uma comunidade e alfabetizar uma pessoa, serão 100 analfabetos a menos naquela comunidade. E é assim que a gente trabalha. E aí o Rip só respondeu para ela, mas assim dá muito trabalho, né? E não é a lição de fraternidade. Esses farnéis ainda acontecem. Há poucos meses foram doados toneladas de feijão e essas toneladas viraram farnéis que foram alimentar famílias no Recife e no sertão de Pernambuco. Marisa, agora conta pra gente como foi que ela ensinou a importância do trabalho. Então, nós tínhamos em casa, éramos 7 mulheres, né? Sempre tivemos obrigação em casa de fazer todo o trabalho de casa, né? E também, mamãe falava assim, que nós tínhamos que aprender a fazer todo o serviço de casa, porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. Ao mesmo tempo que ela nos ensinava os afazeres domésticos, ela nos dizia que tínhamos que ter uma profissão, tínhamos que estudar, porque ela, imagine falar isso na década de 50 e 60, que casamento não é profissão de mulher nenhuma. Então, nós tínhamos de nos prepararmos, de termos a nossa profissão, que se alguma coisa não desse certo no casamento, nós teríamos condições de sustentarmos e sustentarmos aos nossos filhos dignamente. E não teríamos que estar aguentando maus tratos ou falação de marido nenhum. E aí eu vi no livro SOS Família, do Divaldo, e a Joana de Ângeles tem uma página de desquite e divórcio, e que ela fala o seguinte: o divórcio, como o desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Evidentemente que tal solução é sempre meritória, por evitar atitudes mais infelizes, que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustamentos de que não se evadirão. Volverão a encontrar-se, sem dúvida, quiçá em posição menos afortunada oportunamente.
Então, o trabalho era necessário porque a mamãe sempre foi um valor muito grande para ela, o trabalho. Ela falava, usava o termo naquela época, laborterapia. E ela dizia assim, se tinha gente com problema que ia lá conversar com ela, vai costurar para pobre que ajuda bastante, vai fazer sopa no grupo espírita. Então, sempre o trabalho, e principalmente o trabalho em prol do outro, é muito importante, muito, nos dá o crescimento espiritual através do trabalho, né? Interessante que esse termo, eu nunca tinha ouvido falar, laborterapia, que mamãe falava, terapia pelo labor, pelo trabalho. E há pouco tempo eu comecei a trabalhar aqui numa instituição que trata de dependentes químicos e que o trabalho, o tratamento dos dependentes químicos é laborterapia. E eles usam este termo, é laborterapia, é o tratamento através do trabalho. A instituição não tem funcionários, são os internos que fazem todo o serviço. E eles cozinham, lavam suas roupas, limpam o banheiro, varrem a casa, é uma chácara, eles plantam, tem criação, cada um tem um serviço. A laborterapia, que tanto Dona Bebe falava, já nos anos 60, eu hoje encontrei uma instituição trabalhando assim. Muito bem. Para você, Marisa, qual a característica mais marcante da sua mãe? E se ela ainda continua motivando as pessoas? Conta pra gente. Uma das características mais marcantes da mamãe é que o Evangelho fazia parte da personalidade dela. Ela fazia as coisas no dia a dia com atitudes evangélicas. Era costurando, era cozinhando. Ela estava, por exemplo, estava costurando, mas estava com uma pessoa do lado que estava precisando de uma orientação, de um conselho, e ela estava ali do lado, né? Então, sempre fazendo parte, o trabalhar para o próximo, o orientar o próximo. Ela falava muito do Evangelho. Outra coisa, a mamãe lia muito. Ela gostava muito de ler. E lia tanto livros espíritas, Chico, ela recebia da Federação, eles recebiam sempre a primeira edição dos livros do Chico, e um exemplar, e ela lia aquilo vorazmente, né? Toda a obra de André Luiz, de Emmanuel, e ela dava as mensagens, ela usava muito esses livrinhos de mensagens, tinha sempre um dentro da bolsa para fazer ambiente, para ir para o hospital, para dar paz, era sempre assim. E aí ela fazia palestra, tinha um grande conhecimento espírita, e foi preparar uma palestra, porque ela sempre falava no meio de improviso do seu conhecimento, e falava muito, um tema muito recorrente dela era sobre o aborto. Mas ela preparou uma palestra que não seria sobre o aborto. Preparou, diagramou toda a palestra, e aí, quando chegou na hora de fazer a palestra, qual foi o tema que ela falou? Foi sobre o aborto. E falou sobre o aborto, e chegou, no fim da reunião, uma companheira, uma pessoa frequentadora do grupo que assistiu à palestra dela, entregou para ela uma injeção que tomaria no dia seguinte, pois ela estava grávida e faria o aborto. Então, não queria, né? Eu tenho muita gratidão por essa encarnação ter tido a oportunidade de vir como filha de Dona Bebe. Desses exemplos que ela nos passou, dessa vivência que ela nos passou. E ainda hoje, mamãe partiu 1º de junho de 1970. Já tem 51 anos que ela retornou ao plano espiritual. E ainda hoje, a gente
ver a vida dela ainda motivando e mobilizando pessoas. Nós estamos com o caso de uma jovem mãe com uma filhinha de 3 anos com leucemia. E formamos um grupo aqui de 70 pessoas para ajudar essa mãe, tanto dando apoio, com orações, é um grupo grande de orações. E aí eu dei um livro de mamãe para ela, dei o Bebe, as histórias de Dona Bebe. E aí, para ela ler no hospital, né, passa tanto tempo, para ajudar aquelas noites em claros, as esperas no hospital, ela para ler esse livro. E ela me disse que foi o livro, que é o livro de cabeceira dela. E que Dona Bebe, hoje, é a sua orientadora. É com quem ela mais conta hoje em dia. E o livrinho está lá. Todo perrengue, todo problema, ela vai e abre o livro de Dona Bebe. E aí, ainda é interessante que 2 páginas de Emmanuel, e todas 2 é o mesmo versículo, que é nisto todos conhecerão, que são meus discípulos. E eu peguei o finalzinho aqui. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, todas as vezes que as circunstâncias não permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amor. Essa é a Dona Bebe que eu conheci e que Emmanuel, nessa lição, diferenças, tanto identifiquei a minha mãe. Obrigada, Maria. Discípulo do Senhor. Agora, outras histórias vão ser contadas pela Nina Peixoto. Nina mora em Niterói. Ela é médium, passista, orientadora, fraterna, principalmente dos adolescentes. Nina, conta pra gente por que você chamava sua mãe de minha doce companhia. Olá, companheiros. Eu sou Nina Peixoto, 8ª filha de Peixotinho e Bebe. As fortes lembranças da minha casa tão simples, mas tão acolhedora, numa cidade pequenina chamada Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro, vem à minha mente nesse momento em que a gente foi convidada para falar sobre a nossa mãe. O convívio alegre e barulhento com as minhas irmãs, nós éramos capazes das 7 irmãs falarem ao mesmo tempo e nos entenderem. A saudade. Saudade me toma, saudade da minha casa, saudade daquela mulher que foi uma grande educadora de alma. Ah, saudade da minha doce companhia. Por que minha doce companhia? Não sei bem precisar por quê. Embora isso sempre me alegrou muito. Sei que não foi essa vida o primeiro encontro de nossas almas. Nessa encarnação, nós, os espíritos, se reencontraram.
Mas não posso afirmar que essa tenha sido a causa desse tratamento tão afetivo. Lembro-me também que, muito pequena, na evangelização infantil, eu declamava para minha mãe um versinho que ela gostava muito e que dizia assim: minha mãe, minha mãezinha, minha doce companhia. Se eu não tivesse mãezinha, tão infeliz eu seria. Minha mãe, meu doce amparo, é a minha consolação. Quero-te muito, mãezinha, de todo o meu coração. Pode ter iniciado aí essa forma tão carinhosa, tão afetiva de nos relacionarmos. Afinidade, né, gente? Dona Baby ensinou os filhos a se amarem e serem muito unidos. Conta pra gente, Nina. Nós, 7 mulheres alegres, barulhentas e um único irmão. Nos amávamos muito, mas éramos muito diferentes. E como nos amava em nossas diferenças. Tínhamos o temperamento muito diferente. E isso, muitas das vezes, dava uma certa discordância. E, vez por outra, acontecendo isso, logo cessava. Nossas desavenças não duravam muito tempo, porque o amor era muito maior do que as diferenças que tínhamos. Assim, o amor que nos unia e nos une até hoje, nós somos muito ligadas. É interessante que a dor de um é a dor de todas. A alegria de uma é a alegria de todas. Partilhamos sempre os bons e os maus momentos. Isso prova que o amor é um dissolvente da incompreensão e das diferenças. O amor, a lei maior. A Nina foi fazer faculdade em Niterói e ela precisou, então, sair de Campos dos Goytacazes. Antes de sair, Dona Baby veio com um recado sobre a importância de estar aqui, presente no templo. Aos 18 anos, passei para a universidade. Precisei deixar o aconchego do meu lar, sair da minha pequena cidade e enfrentar a vida numa cidade grande. Mudei-me para Niterói, estado do Rio de Janeiro. A minha mãe, muito apreensiva, mas me incentivou muito. Ela sempre nos incentivou muito ao estudo. Mas as suas palavras, os seus conselhos caminham comigo até hoje. Me disse ela: filha, o conhecimento aliado ao amor é que constrói os recursos indispensáveis à nossa evolução. Você foi criada no lar espírita. Sempre teve a proteção da espiritualidade. Procure, assim que chegar, uma casa espírita. Vá frequentar a mocidade espírita. Participe ativamente do trabalho da nossa doutrina. É no tempo que nós nos fortalecemos para enfrentar as dificuldades da vida. Quem caminha com Jesus jamais se sentirá só. Segui seu conselho e me mantenho até hoje na doutrina, fazendo parte do movimento espírita da minha cidade de Niterói e também com os amigos fundamos o Lar Espírita Peixotinho, no bairro de Itaipu, na região oceânica da cidade de Niterói. Tudo que vemos online é importante para o nosso conhecimento, mas estar aqui, vir ao centro, vir ao templo, não tem comparação. Agora, Nina, eu gostaria de pedir para você contar um momento que foi muito desafiador na vida de vocês. Quando foi
o desencarne de Peixotinho. O que foi que Dona Baby pediu a vocês no velório? Era velório, ainda na nossa casa. Era a série de pessoas, amigas, pessoas que a gente nem conhecia, mas que conheciam o nosso pai Peixotinho, iam chegar. Alguns serenos, outros tensos, até mesmo desesperados. E ela nos diz assim: essas pessoas estão chegando precisando de consolo, precisando de abraço, precisando que vocês as acolhem carinhosamente. Nós temos certeza da imortalidade da alma. Nós temos certeza que a morte não existe e que o amor sobrepõe qualquer separação, qualquer distância. Assim, cabe a vocês receber cada um desses companheiros e apaziguá-los, seus corações, confortá-los e consolá-los. Por incrível que pareça, foi isso que fizemos. Foi assim que nos portamos no velório de nosso pai, cuidando e amparando aqueles que chegavam um pouco mais tensos, um pouco mais tristes, um pouco mais desesperados. Consolar que ser consolado, né? É desafiador. E como diz também o professor Humberto Vasconcelos, nós espíritas, somos espíritos eternos. E como ela falou, acreditamos na eternidade da nossa alma. Para encerrar, a Nina vai contar para vocês um poema que foi escrito descrevendo quem foi Dona Baby, que as irmãs dela nem têm conhecimento. Ela recebeu esse poema através do irmão, do seu Gilbert. Eu vou deixar para vocês o poema feito por Sônia Campos Porto, uma companheira do Movimento Espírita de Macaé, para minha mãe, sobre minha mãe. Ela intitulou Uma Estrela, e diz assim: quem a visse não imaginaria a fibra da mulher que ali estava. Era Baby, legionária de Maria, que a todos com sorriso conquistava. Os cabelos brilhantes, bem lisinhos, davam-me o toque singular à aparência. Caíam-me no rosto muito fininhos, qual cortina de seda em turbulência. Veste simples, andar em desalinho, brincalhona sem o ar de artifício, sustentáculo e amor do Peixotinho. A cada filho, na fase infantil, muito zelosa, doando sacrifício, carregava-os colada ao quadril. Era agradável vê-la assim tão ágil, agarrada a um filhote pequenino, ainda que tendo corpo frágil, cartão postal do amor de mãe tão genuína que ao observador dava emoção. Ante a missão mediúnica do marido, foi leme, energia e timão. Seu espírito de luta destemido, solidário, abnegado ao serviço, como se o de um barco tivesse a direção, tomou também como seu o compromisso. Fulgindo o amor, iluminando o semelhante, creio ser hoje uma estrela fulgurante. A Baby que na terra conheci, amparando como a um filho todo irmão, sentimos-la no além, tal como aqui, percorrendo passo a passo, de pertinho, os caminhos de luz de Peixotinho. Obrigada a você, Nina. Dona Joana, ela mora no Recife. Foi Dona Joana que me trouxe aqui no Piscenology pela primeira vez. Desde que fomos transferidos aqui para os Estados Unidos, fomos parar no Texas, depois transferidos para o Arizona, aí transferidos aqui para a Flórida, e desde esse tempo, procurando um templo, meu Deus, não tem, só tinha estudo dos livros que tínhamos trazido.
Aí, 10 anos atrás, quando chegamos na Flórida, Dona Joana veio para um aniversário aqui em Orlando e falou assim: Marcinha, encontrei e vou te levar lá. E desde então estamos aqui. Ela gosta de dizer que ela não é palestrante, que ela é dos bastidores. A Dona Joana cuida da sopa, do bazar, do enxovalzinho das crianças. Mas eu queria que a Dona Joana começasse contando para a gente como era o relacionamento dos seus pais. Sobre a minha mãe e meu pai, mas uma conversa, né, que teve a coragem de nos receber como filhas na presente encarnação. Uma das fases mais corajosas de minha mãe foi no começo do seu relacionamento com meu pai. Os dois se conheceram em Macaé, papai era cearense e mamãe macaense. A cidade de Macaé é uma cidadezinha pequena no interior do estado do Rio, nos idos de 1930. Quando resolveram se casar, minha mãe era católica, praticante, filha de Maria, pertencente à paróquia de São João Batista, em Macaé. Aí, papai fez o pedido que não se casaria no religioso e nem batizaria os filhos que, porventura, eles estivessem. E mamãe aceitou. Isso foi um escândalo para a cidadezinha e para a família dela, que nunca aceitaram que ela fosse casada. Diziam sempre: Pedro e Peixoto são amaziados, não são casados, né? Porque não casaram, né, na igreja. Agora, eu acho que papai já tinha começado a doutrinar a mamãe, dando o livro dos Espíritos, dando o Evangelho segundo o Espiritismo, e ela, como ledora que sempre foi, ela foi pela lógica, Então, falar sobre ela é fácil porque eu convivi, né? Então, não posso me negar a esse pedido. E lembrando que no livrinho, que era o livrinho que nós, no 100 anos de minha mãe, editamos um livrinho com os depoimentos da filha e dos amigos mais próximos. Só que esse livrinho transformou-se num livrão, porque as pessoas que liam ficavam encantados com a postura de minha mãe perante a vida. E foi muitas transformações, né? E foi uma coisa unânime. Então, quem lê o livro vai ver que os depoimentos, tudo se combinam. Parece que foi combinado e não foi, porque esse livro foi editado em Pernambuco e a gente recebia os depoimentos, né, vindos das pessoas de Macaé, de Campos, do Rio. Pois é, quem tem fé necessariamente tem coragem, né? Há 34 anos escutamos Dona Joana falar das frases de Dona Baby. Fale algumas para nós, Dona Joana. Muito séria, eram as frases que ela dizia, né, sobre a nossa vida. Se nos machucávamos e vinham chorando, e ela passava aquele metiolate, o mercúrio cromo na época, e dizia que daqui a 100 anos ninguém fala mais nisso, minha filha, isso vai passar, né? Ninguém vai falar mais nisso. Outra frase que me dizia muito, porque uma casa de 7 filhas, adolescente, imagine as rugazinhas, porque uma pegava o sapato da outra, o vestido da outra, né? E ela vinha com a frase: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho comigo. Isso, então, a nossa casa era uma casa diferente. Hoje nós sabemos disso. E a gente pensava que todas as casas eram assim, né? Outro que ela dizia: se a gente ganhasse um mimo, um vestido, ou qualquer outro presentinho,
ela vinha com isso, um bom pensamento para fulana que te deu esse mimo, né? Vamos mandar um bom pensamento. Então, era essa, eu achava, agora, era um evangelho, ela lia os livros de André Luiz, né, os Bônus Horas e tudo, então ela já ficava nos mandando agir dessa maneira. E outra coisa também que eu gostaria de frisar, mas eu acho que, para só complementar isso que eu digo, da confiança dela no plano espiritual e na assistência espiritual, uma das minhas irmãs, essa já desencarnou, ela era estudante normalista, saindo do Instituto de Educação em Campos, ela foi atropelada por uma caminhonete. E foi para o Sandu, na época era Sandu, hoje aqui deve ser UPA, né? E papai foi para lá, no hospital, ela foi atendida por um médico amigo nosso que fazia parte da instituição, era presidente do grupo, e estava de plantão, por sorte nossa, levou 40 pontos na cabeça. E eu estava vindo da escola, e na rua todo mundo, sua irmã foi atropelada, sua irmã está no Sandu. Eu cheguei em casa, a mamãe estava serena. Eu disse, mamãe, você não vai não ver assim? Disse, não, já fiz a minha oração, seu pai está lá, e está assistindo com alguns, já deu os pontos, e agora é só agradecer a Deus, daqui a pouco ela chega. Então, ela tinha isso ela mostrou, essa coragem, esse discernimento, em toda a sua vida, né? Na época da guerra, como ela era otimista também, de um otimismo impressionante. Na época da guerra, papai foi transferido para Imbituba, Santa Catarina, de Macaé para Santa Catarina. Naquele tempo não se podia ir de navio, por causa dos bombardeios, né, na Segunda Guerra. Não podia ir de avião, a patente de papai não permitia, porque meu pai era sargento. Aí fomos de trem até São Paulo. São Paulo pegamos outro trem até Rio Negro, não, Joinville. E de lá fomos de ônibus, sem estrada. Levamos uns 4 dias de viagem, de coisa que hoje a gente faz 2 horas de avião, né? Nós levamos uns 4 dias de viagem de São Paulo até Imbituba, em Santa Catarina. E ela, com uma coragem, com 5 filhos pequenos, sendo que a menor com 5 meses, viajando no trem, então, desse jeito. E porque ela dizia, todas as transferências de meu pai, ela fazia questão de ir. Então, quando o papai chegava, fui transferido para Santos, ela disse, então está na hora de desarmar o circo e armar em outro lugar, porque onde está o rei, está a corte. Ela não admitia o papai ficar longe dos filhos, né? Quer dizer, não ia, o rebanho tinha que estar junto. Era essa a concepção dela. Então, foi uma mulher muito corajosa, muito disposta a enfrentar as dificuldades da vida. Eu digo sempre que, graças a isso, nós hoje somos tão unidas, tão... fazia parte da nossa vida na Miguel Herédia. Lógico que havia briguinha, claro que havia. E ela sempre contornando, sempre, até para não perturbar papai, para os trabalhos que papai tinha que realizar à noite, consultas, de materializações, das reuniões de tratamento. Outra forma de muita coragem que eu não sei como a mamãe conseguiu. Outro detalhe, minha gente, eu nunca vi uma discussão, uma cara feia de meu pai para minha mãe e de minha mãe para meu pai. Nunca. Eu vivi com eles 20 anos, que eu saí de casa, quando eu casei, eu tinha 20 anos. Eu nunca vi uma discussão dos dois.
Ele era muito alegre, muito brincalhão, ela era mais séria, E ele, meu pai sempre foi muito brincalhão. Conta agora pra gente como é que a dona Baby amparava sua mãe nos trabalhos de Peixotinho. Sobre ela, como companheira do médico, Peixotinho teve a sorte de ter minha mãe como esposa e vigilante e conhecedora também da doutrina, para compreender, né, a tarefa dele e ajudá-lo, e muito. Nós como filhas, sempre dizemos, papai teve êxito na sua mediunidade pela companhia de mamãe, porque mamãe era de uma vigilância, porque papai era muito festejado, as pessoas, tanto da classe social alta, com seus problemas, como também do mais que queriam receituário, que papai era médico receitista. Né? Então, mamãe é que era a guardiã. Tem um caso muito citado no livro, e chegou um senhor lá em casa e ficou na sala conversando com meu pai, e virou e disse: Peixoto, você é o maior médium de efeitos físicos do Brasil. Minha mãe estava na cozinha. A nossa casa era muito modesta. Então, mamãe ouviu aquilo, saiu. Não, meu senhor, ele não é o maior médium de efeitos físicos do Brasil. Ele é o maior médium de efeitos físicos do mundo. Agora, vamos colocá-lo numa vitrine com essa faixa de maior médium do mundo. E vai sair uma pessoa corroída pela vaidade e vai perder a possibilidade de servir a outras pessoas. O que ele é mesmo, meu senhor, é um espírito faltoso como todos nós, que teve essa tarefa da mediunidade para resgatar as suas dívidas do passado. Então, meu pai, coitadinho, era, graças a Deus, controlado, não controlado, o amparo dela, a segurança dela, né? Porque meu pai ficou, quando o homem disse isso, calado, e mamãe logo interviu com esse comentário. E quanto àquela importância que ela ensinou sobre o ambiente nosso ter uma boa conversa? Ela também, quando havia essas conversas que não eram assim muito boas, as piadas assim mais, alguém chegava, uma colega nossa, uma visita, ela olhava, tinha um quadro na nossa casa que dizia assim: Jesus é o mestre desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Então, isso aí já desarmava, né? A gente desarmava a visita, então ela só fazia o dedinho apontando o quadro, né? Era uma pessoa. Certa ocasião, acho que as meninas narram no livro, eu já estava casada, porque nossa casa era muito modesta, muito simples. E quando o papai foi promovido a capitão, houve a oportunidade deles se mudarem para um bairro melhor, uma casa melhor. Aí ela disse: pô, não, eu tenho meus pobres, meus amigos aqui, eu vou ficar aqui mesmo, e ali desencarnou. E hoje também, essa casa representou tanto para a gente, meus queridos amigos, que hoje, aquela casa, a gente sente-se bem na Miguel Herédia. Qualquer problema que temos, as minhas irmãs que moram mais perto, elas vão para lá. Uma que mora em São Paulo, outra que mora no Rio. E agora, meu irmão, que estava para desencarnar,
já estava com 87 anos, ele telefonou para minha irmã em São Paulo: eu quero ir me despedir do Miguel Herédia. Eu quero ir lá, Marisa. Aí Marisa foi de São Paulo, como esposo, pegou meu irmão e minha cunhada, e ele foi. E ele andava pelo quintal. Então, é aquela lembrança de uma casa que nos acolheu com muita alegria. A casa era uma festa. Era uma festa. Tem gente de tudo. Teve outro detalhe também, na nossa casa, a única casa que tinha telefone na rua era nossa. Então, todo mundo quer chamar o SAMU, quer chamar a polícia, quer chamar tudo, ia lá para casa. E tinha pessoas que tinham ousadia de escrever o número do telefone, né? que ia discar, mas para não esquecer, que chegavam lá em casa, botavam na parede e discavam. Naquele tempo, a conta telefônica era taxa, né? Era uma taxa, não tinha. Então, e eu mesmo ficava medonha, eu sempre fui a mais afobadinha. Eu ficava muito irritada. Vem para casa que suja a nossa parede toda, mamãe. Não está servindo. Estamos servindo, isso é para ajudar um pobre. Ele não tem telefone na casa dele. Então, essa foi a minha casa, essa foi a minha mãe. No desencarne de Peixotinho, Dona Joana estava no Recife. O que a senhora escutou? Sempre agradeço muito a Deus de ter vivido num ambiente de muita alegria, muita paz. Agora, isso não foi mérito nosso. Nós irmãs, então, principalmente as 4 que restavam, nós sempre aceitamos que nós precisávamos de um pai desse pelas nossas faltas, precisávamos de um exemplo desse para ser um pouquinho melhores, para procurar, pelo menos, fazer com os outros, entender melhor o outro, como minha mãe e meu pai entendiam, né? Outra prova também de muita coragem, que eu gostaria de citar, foi quando meu pai desencarnou. Essa, para mim, é impressionante, porque a gente não sente ainda essa capacidade de minha mãe. Papai doente, e ela cuidando dele com as minhas irmãs. Eu não participei, porque eu moro em Recife, eles no Rio, né? E mamãe, quando papai, ela vai mudar a roupa dele, ele suado, ela vai tirar o paletó do pijama e ele desencarna nos braços dela. E ela vai no quarto, chama minhas irmãs e diz essa frase que eu acho de uma coragem muito grande. Ela disse: o passarinho deixou a gaiola, vamos cantar. E canta um hino que tem no livro Ave Cristo. Então, são muitos ensinamentos, não foi só ensinamento, foram exemplos de vida que nós tivemos, porque necessitávamos para ver se ficamos um pouquinho melhor, né? Sair daqui um pouquinho melhor do que quando chegamos. Obrigada, Dona Joana. Esse hino que ela cita está no capítulo 5 do Ave Cristo, Companheiro, Companheiro. Para encerrar, nós temos a última filha, a Alcione. Dá tempo? A Alcione, ela é muito estudiosa do Evangelho e ledora. Alcione, Dona Baby, uma cristã de grande beleza moral, que há muito tempo caminha na Terra com Peixotinho. O que você pode nos reportar a esse respeito? A companheira Márcia Ribeiro me pediu um depoimento sobre Dona Baby.
E para falar desse casal que abrigava a tantos, nessa casa que se fez refúgio, abrigo, consolo de tantos, eu reporto ao livro Ave Cristo, nessa edição, páginas 246, quando Lívia é levada ao padeiro para ser abrigada na casa desse padeiro e sua esposa. E aí o Lúcio Agripa e a Domícia, e o padeiro recebe Lívia dizendo: minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em casa. Em outro tempo, tínhamos numerosos escravos e não éramos felizes. Mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados. Os cativos foram libertados e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa. Todavia, a tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Essa é a renovação que já havia acontecido na vida desse casal, que, por misericórdia divina, eu recebi por paz nessa encarnação. E daí a gente entender por que hospedávamos a tantos, por que tantos batiam a nossa porta em desespero e em lágrimas, e eram aqui acolhidos, e aqui ficavam, e aqui moravam até. Nunca sabíamos quantos iriam comer. E eles eram muito felizes. E nós fomos muito felizes. Daí todas nós, todos os filhos, serem até hoje tão alegres, apesar das dores da vida. Porque aprendemos com eles a lição da multiplicação do pão, a lição da fraternidade, da caridade e do amor. Essa lição que ela nos ensinou a cada dia, a lição da hospitalidade. E Paulo dizia assim: e não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela muitos, sem o saberem, hospedaram anjos. E Domícia e Lúcio Agripa hospedaram Lívia e hospedaram Quinto Celso, que seria, aqui no Brasil mais tarde, doutor Bezerra de Menezes. Alcione, você dizia que enquanto ela espalhava gestos de amor, vocês aprendiam a amar. Como foi aquela história daquele lar que ela certa harmonizou? Vez, bate à nossa porta uma senhora muito magra, esquálida, sofrendo muito, trazendo as marcas das pancadas do marido no seu corpo. As mulheres naquela época eram sustentadas pelos homens e achavam até normal essa sessão de pancadas quase todos os dias. Minha mãe ouviu, deixou-a chorar bastante, deu a mão a ela e saiu. Foi ver, conhecer o barraco em que ela morava. E disse: vamos lá. Ela era de temperamento resoluto, resolvido. E foi à casa, e daqui a pouco volta minha mãe com a mulher e 6 crianças. A mulher tinha 6 filhos. Minha mãe foi providenciar, primeiro, conserto para o barraco, que era todo furado, onde passava vento e chuva. Depois foi procurar emprego para o marido, que estava se embriagando muito e espancando a mulher. E ficou com essas crianças aqui em casa.
e nós ajudávamos a cuidar dessa criançada. Eu tinha horror a lavar fralda suja de bebê, mas ela me mandava lavar, eu tinha meus 10 anos, e quando eu fazia aquele ar de noite, ela dizia assim, lava e não pensa que está fazendo a caridade, não. Você está cumprindo seu dever de cidadã, que é o de ajudar a quem não tem. Você não tem dinheiro para dar para comida, mas tem a força no braço para lavar uma fraldinha de criança. Esse é o seu trabalho. E não está sendo boazinha, nem fazendo caridade, não. Foi mais uma lição que eu levei, porque ela trazia a gente importado. Não era isso, não quero, não faz, né? Não, tínhamos que primeiro, quando chegarmos da escola, levar o alimento de alguma criança tuberculosa, que eram muitas naquela época, e minha mãe dizia sempre, vocês tomaram o café da manhã, farto. Essas crianças talvez não tenham comido nada. Primeiro, o almoço da criança. Ela fazia aqui a comida para várias crianças com necessidade de alimentação especial. Essa era Dona Baby, a Donícia, lá de 200 anos depois de Cristo. Então, e nunca pegaram tuberculose levando os alimentos, não? Alcione, a hora está passando. Conclui para a gente os ensinamentos da sua mãe, por favor. Na nossa casa, aprendemos na prática algumas virtudes, como a fraternidade, a misericórdia, acima de tudo, a misericórdia para com os que sofrem, e a gratidão, que aprendi com minha mãe, que é o pensamento elevado aos céus pela pessoa, era uma forma de gratidão. Hoje eu chamo de gratidão pensamental, a gratidão pelo pensamento. Antes que a gente usasse uma roupa que havia ganho, ou que comesse uma fruta que alguém nos deu, devíamos antes fazer um bom pensamento para essas pessoas. E de bons pensamentos em bons pensamentos, nós fomos purificando o ambiente da nossa casa, exercendo, inclusive, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que eu via muito nítido na minha mãe. Era uma fé sem tamanho. Sabia que eles iam, juntamente com o Amparo do Alto, curar aquelas criaturas que curavam. Esperança nunca lhe faltou. Não gostava de contemplar passado. Ela gostava de olhar para frente, era o futuro. E a caridade era hábito comum aqui em casa. Então, aprendi com ela essas virtudes teologais. E mais, quando a gente tinha dúvida sobre uma forma de comportamento diante de uma situação, ela nos ensinou a ler o livro, ela leu, ela adorou esse livro, e nos ensinava. Pensa em seus passos, o que faria Jesus? É o título de um livro, e ela gostou muito e nos ensinou isso. Então, hoje, quando a coisa fica muito difícil, a gente para e imagina como Jesus deveria fazer. Para isso, a gente tem que conhecer bem o Evangelho, para saber das atitudes de Jesus. Essa era a Dona Baby, que nós tanto amamos, porque nos salvou
a todos nós, de buracos muito mais profundos dos nossos equívocos do passado. Muito obrigada. Obrigada, querida. Então, minha gente, quem conquistou a glória divina, o mundo não atira, não é? Bom, já que aprendemos, vamos então todos enviar um bom pensamento à Dona Baby, agradecendo por esses exemplos e essas reflexões todas, essas histórias. Essas histórias, essas receitas de Dona Baby, é como um roteiro, né? Que devemos caminhar para o encontro do Cristo. E se vocês repararem bem, esse roteiro, ela brilhantemente iniciou essa caminhada com a humildade, que não podemos ser cristãos se não formos humildes. A humildade, ela vem, só para recordar, ela vem do radical humus. Humus é o fertilizante. Então, o humilde é aquele que fertiliza o outro para que ele inicie ou reinicie a sua caminhada. Ou, nas palavras de Dona Baby, o bem só nasce verdadeiramente em nós quando fecundamos e nutrimos no bem ao próximo, ou quando colocamos a luz no candeeiro. Muita paz para todos.